Então, depois da nossa crítica sem spoilers envolvendo o filme do Flash, é hora de falar sobre os segredos que nós encontramos dentro da película do Velocista Escarlate. Quais são as cameos que aparecem no multiverso, quem morre e quem não morre, e quais são os segredos que o Batman guarda dentro da Batcaverna. Hora de conferir no vídeo. Mas lembrando, é com spoilers, pelo amor de Deus, tá avisado. Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Bora então para os segredos envolvendo este filme do Flash, que na verdade ele foi bem spoilado pela própria Warner dentro do seu material de divulgação. A empresa não fez muita questão de tentar guardar os maiores segredos possíveis, já tentou fisgar a galera dando um pouco dos aperitivos ali, que envolve inclusive as participações do multiverso. E como nós vamos falar sobre spoilers aqui, eu quero entrar nos detalhes envolvendo o próprio vilão que aparece no filme antagonista, que é o Flash Sombrio. Ele foi uma construção que eu gostei bastante com o decorrer do filme, mas que acaba tendo uma resolução um pouco breve, tendo em vista todo o potencial dele. E eu vou dizer também pra vocês que eu me surpreendi com um dos troféus, de certa maneira, que o Batman acaba guardando na Batcaverna, o Batman do Michael Keaton. Então bora lá aqui pro vídeo, mas antes não esqueça de curtir e comentar, quero saber se você já assistiu, o que você acha desses spoilers, foi surpreendido por alguma coisa, e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Vamos começar, obviamente, pelo começo, né? Eu lembro que tinha sido alardeado pelo próprio Ben Affleck que ele tinha vivido no filme do Flash uma das suas melhores cenas vivendo o Homem-Morcego, onde ele acabou entendendo o que o personagem era, e ele até deu spoilers em um podcast destacando que isso aconteceria quando a Mulher Maravilha acaba usando o laço da verdade dentro de uma cena do filme. Inclusive a cena que a Mulher Maravilha aparece é muito rápida, ela meio que virou arroz de festa dos filmes da DC. Ela já tinha participado do Shazam 2 lá, apareceu no final sendo literalmente Deus Ex Machina para mudar toda a história do filme, e aqui ela aparece brevemente então para salvar o Ben Affleck em um momento onde ele precisava de ajuda. E abrindo parênteses aqui, toda a perseguição que acontece no filme, que o Ben Affleck está usando sua motoca aí para pegar alguns bandidos, envolve o filho do Falcone. Eu acredito que seja o Alberto Falcone. Usaram um personagem ali simplesmente para colocar alguém que, entre aspas, seria conhecido do universo do morcego. O vilão basicamente está carregando um vírus mortal e o Batman tem que recuperar isso. Mas, pois bem, toda a cena então que o Ben Affleck referencia como uma das melhores que ele viveu o Homem-Morcego, ele revelando então o que ele sente envolvendo ser o Batman. Do fato que ele se tornou o Homem-Morcego para compensar uma dor do seu passado, que é a morte dos seus pais. Ele chega até a dizer que talvez fosse melhor ele doar todo o dinheiro que ele tem para caridade, para ajudar Gotham City e etc. Acabou sendo uma cena, na verdade, um pouco mais engraçada do que necessariamente uma cena que envolve o Batman aqui em um momento um pouco mais sério, mais triste. Achei meio estranho o Ben Affleck referenciar como uma das melhores cenas que ele viveu o Homem-Morcego. Então, não sei, fiquei dividido em relação a isso. Esse é um ponto que me incomodou um pouco em relação aos Batmans. Você tem alguns momentos ali, uns detalhes cômicos sendo colocados pro personagem. Mais pro Batman do Ben Affleck, e até o uniforme dele, tal qual eu destaquei na minha crítica sem spoilers, não caiu muito bem. O uniforme ficou meio bizarro, né? Mas a cena que se passa depois com o Ben Affleck sem o uniforme, conversando com o Barry sobre a questão da viagem no tempo, essa cena é melhor para construir a figura desse Homem-Morcego. Quando eu falei na minha crítica sem spoilers que nós temos ali um filme que traz a origem do Flash, sem necessariamente entrar em flashbacks, é porque toda a passagem da origem do personagem acaba ocorrendo com o Flash mais novo, o Barry mais novo. Você tem todo o acidente químico que causa então, ou dá os poderes ao Barry, inclusive trazendo uma cena muito engraçada posteriormente, onde ele vai descobrindo os seus poderes como um adolescente maluco. Eu gostei muito dessa cena, ri bastante, porque você tem o espectro do Flash, então, mais novo, se divertindo com tudo isso, e o Flash mais velho, meio que de saco cheio com esse adolescente que não escuta uma palavra que o personagem está dizendo sobre como controlar poderes. Eu realmente gostei muito da comédia desse filme, eu gostei da interação desses dois personagens. O único momento de flashback que nós temos do filme é quando o Flash do presente, quando estava descobrindo os seus poderes, acabou então estando em Metrópolis para ajudar a salvar algumas pessoas quando a invasão dos kryptonianos estava ocorrendo em Metrópolis. Como ele não dominava muito os seus poderes, ele mal conseguiu salvar uma pessoa. Então você tem essa construção do personagem. Por isso, inclusive, ele sabe dos acontecimentos envolvendo ali a invasão kryptoniana. Por mais que seja um evento global, então qualquer pessoa do planeta Terra deve ter descoberto isso naquela época. Existe uma piada recorrente no filme que envolve De Volta para o Futuro.
Na nossa realidade aqui, o filme é estrelado pelo Michael J. Fox, sendo Marty McFly. Só que na produção do filme, no começo, existia outro ator que estava vivendo esse personagem, que é o Eric Stoltz. Isso acaba sendo referenciado que na realidade do Flash mais novo, quem viveu realmente o personagem foi o Eric Stoltz. Então você vê essa piada sendo colocada algumas vezes ali para falar sobre as diferenças de universo. É engraçado no momento, às vezes eles dão uma forçada demais, não precisava tantas vezes assim referenciar isso, mas é interessante você trazer esse detalhe. E até em relação aos outros membros da Liga da Justiça dentro do Flashpoint, a Mulher Maravilha não existe, o Arthur nunca nasceu porque não houve relacionamento entre seu pai e sua mãe, o Cyborg acaba sendo citado simplesmente como um jogador de futebol, ele não teve nenhum acidente que levou ele a se tornar então o super-herói, e o Superman Kal-El acabou tendo então sua nave interceptada pelo Zod e sua gangue aí e acabou morrendo. O único super-herói que é conhecido nessa realidade é o Batman mesmo. Inclusive a frase clássica dele é conhecida pelo público, I am Batman. E falando em Batman do Michael Keaton, ele acabou virando uma espécie de ermitão que é um pintor também nas horas vagas. Na verdade ele não tem mais nada para fazer, tendo em vista que ele próprio diz que Gotham City está segura. Então ele fica na sua mansão ainda fazendo nada ali, ele até entra em um primeiro momento em confronto com os dois Barrys, numa cena engraçada até, e ele é o cara que inclusive chega a explicar pro próprio Barry o conceito do multiverso. Isso eu achei estranho, ele dominar toda essa questão de multiverso, o conhecimento disso e assim por diante. Será que em algum momento da sua vida ele precisou passar aí por um evento de multiverso, por isso que ele sabe desses detalhes? Achei meio esquisito isso, confesso. Os dois Barrys vão atrás do Batman para tentar localizar o Superman. No primeiro momento o Homem-Morcego fala que não quer ajudar de maneira nenhuma, mas depois ele acaba sendo convencido pelo Flash a ajudar a encontrar então o Clark. O prosseguimento do filme segue aquilo que a gente já viu inclusive nos materiais publicitários, Supergirl sendo resgatada, Supergirl e o Batman ajudando então os dois Barrys a combater o Zod. E aí você tem todo o terceiro ato com a construção da batalha contra os Kryptonianos. E aí que a gente começa a ver então algo que é muito importante para o desenvolvimento do próprio antagonista do filme, que é o Flash Sombrio. Porque durante a batalha nós temos então tanto o Batman quanto a Supergirl morrendo de maneiras diferentes. E aí que você vê então o Barry mais novo vendo todos os acontecimentos, tentando voltar no tempo cada vez mais para tentar salvar esses personagens e redefinir toda essa batalha. Só que conforme o próprio Barry do presente diz, aquele momento, aquela batalha e aquelas mortes são um momento fixo da realidade, não tem como alterar aquilo. E o Barry do passado, ou o Barry jovem, não aceita isso. A única maneira de mudar toda a história é com a mãe do Barry morrendo realmente. Ela precisa morrer para ser consertado todos os problemas. E aí então que você vê o vilão surgir, porque o Barry mais novo sim, ele acaba se tornando Flash Sombrio. Eu gosto muito como é construído isso, porque a cada batalha que o Barry mais novo passa, ele vai tendo uma sequela dessa batalha, ele acaba tendo alguns espetos sendo formados no seu corpo, que é uma coisa que vem então dos Kryptonianos, é um tipo de arma que era usada que acaba sendo fincada na pele dele. E cada vez mais ele vai então tendo essas placas no seu corpo, esses espetos e assim por diante. É como se representasse então todo o mergulho sombrio que esse personagem vai passando por não aceitar a realidade que ele precisa viver, não aceitar aquilo que ele precisa passar, que são as tragédias da sua vida. Ele precisa aceitar a tragédia de perder a sua mãe para conseguir desenvolver o seu futuro. Eu gostei como eles estabelecem isso. Eu gostei como eles estabelecem o antagonismo aqui, né? O Flash é o seu próprio antagonista. Isso faz muito sentido. Faz mais sentido para mim essa construção aqui do que necessariamente você colocar, por exemplo, um Flash reverso, que as pessoas queriam que fosse colocado. Fazer uma versão sombria do Barry, não aceitando então tudo que aconteceu no seu passado, representa muito bem o personagem dentro da sua construção narrativa. Por mais que o personagem acabe desaparecendo muito rápido depois da revelação de quem ele é. Eu não gostei muito disso. Talvez tivesse desenvolvido um pouquinho mais, então, mostrando um pouco mais as facetas ali do vilão, poderia ter sido uma resolução melhor. Até porque quando você tem a revelação do Flash Sombrio, você tem o multiverso aparecendo também. E aí nós temos as referências às várias franquias da DC. Você tem referência ao Superman do Christopher Reeves, bem como a Supergirl, Helen Slater. Você tem o Batman de 66 aparecendo, inclusive falando do Coringa, chamando o nome do Coringa. Tem o Superman também do Nicolas Cage, que é uma referência lá, toda a produção que não deu certo, do Homem de Aço. Tem também uma versão do Jay Garrick
lá da CW. Então você vê esses multiversos colidindo por todas as decisões erradas que foram feitas pelo Flash sombrio. E o detalhe é que essas participações especiais acabam vindo muito do CGI, porque tem atores que já faleceram. E acaba ficando um tanto quanto artificial isso, por isso que não me pegou tanto essas participações. E elas são muito breves também, é só para referenciar que tem essas outras versões aí do universo DC. Acaba sendo um ponto bacana só pela referência, mas que para a história em si ela pouco importa. E quando eu digo que pouco importa para a história, são as referências que aparecem, e não necessariamente o multiverso em si colidindo, isso é importante para a trama. Para resolver tudo isso, então, o Flash sombrio acaba matando sem querer o Flash mais novo, que é ele mesmo, então ele se derrota na verdade, e o Flash do presente precisa voltar no tempo e impedir que ele salve sua própria mãe, gerando um momento muito emotivo, muito bonito. É uma cena que realmente toca bastante a galera, porque é o Barry entendendo que ele precisa se despedir da sua mãe. Então é um momento muitíssimo bonito, eu gostei bastante dessa cena. E já pro final do filme, a última cena, uma cena que foi trocada do filme original. No final nós tínhamos lá toda a produção mostrando o Michael Keaton Batman entrando nesse novo universo e a Supergirl substituindo o Superman. Só que agora então, para este filme, para essa nova versão, nós temos outro Batman aparecendo. Quando o Barry então sai do julgamento de seu pai, que acabou sendo inocentado, nós temos o Barry conversando por celular com o Bruce Wayne. E nós temos o carro do Bruce Wayne chegando, e quando aparece então o personagem, nós vemos o George Clooney conversando com o Barry. O Barry até fala, você não é o Batman. E o George Clooney, ou o Bruce Wayne, fala, Barry, o que você está falando? Dando a entender que talvez esse Batman, ou melhor, esse Bruce não seja o Batman, pelo que eu entendi. Ou na verdade pode ser que ele seja o Batman, ele só não tá entendendo porque que o Barry não sabe que ele é o Batman, enfim. Essa cena ficou mais como uma referência, uma cameo, tal qual o multiverso, do que necessariamente traga algo que fecha muito bem esse filme. Eu achei meio estranha essa cena, confesso. E além do mais, a cena pós-créditos é tal qual eu destaquei já em um vídeo anterior, quando nós temos então o Barry conversando com o Aquaman sobre toda a sua viagem pelo multiverso e sobre os detalhes envolvendo os vários Batmans. Fica por aí mesmo, uma cena pós-créditos que pode ser inútil pra galera que quer, tipo um cliffhanger, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa um pouco mais divertida ali pra gente ver, então, o Aquaman aparecendo. Ponto. E para finalizar o vídeo com spoilers aqui, nós temos os segredos da Batcaverna. Na verdade, separei dois aqui, né, que foram os que me chamaram mais a atenção. Primeiro, o Alfred realmente já não existe mais, já está morto dentro dessa realidade ali do Batman do Michael Keaton, mas nós temos uma caneta ali que faz referência, então, ao Alfred. Isso acaba gerando uma conversa entre o Batman do Michael Keaton e o Barry, né, sobre a existência do Alfred e sobre como as coisas acontecem, envolvendo inclusive talvez um destino. E por fim nós temos o item mais bizarro que o Batman acabou guardando na sua Batcaverna. É basicamente aquela caixa de gargalhada que a gente vê no final de Batman 89 no Coringa. Lembra quando o Coringa acaba caindo da catedral e se espatifa lá no chão e uma risada começa a ecoar ao redor dele? O comissário Gordon acaba tirando e vê que tem uma caixinha ali de gargalhada, né? E o Batman acabou guardando isso. Me parece que é a mesma caixa de gargalhada. Talvez só mude a questão da cor do envelope, ou melhor, do pacotinho que guarda essa caixa de gargalhada. Porque no filme original era verde e na Batcaverna tá preto. Mas de qualquer maneira me parece uma referência ao que envolve então o acontecimento de Batman 89. A pergunta que fica é por que o Batman guardou essa caixa de gargalhada? Porque, lembrando, o Coringa é o cara que matou os pais do Batman nesse universo. É para relembrar o Coringa, ou talvez seja na verdade uma espécie de memória de conquista por ter conseguido matar o homem que matou seus pais. O Batman realmente não é uma pessoa um tanto quanto sã, né? Então a gente dá uma relevada, ou não deveria relevar, sei lá. Então esses são os spoilers envolvendo o filme. Tem muita coisa que, de novo, já foi revelado pela Warner, acaba não sendo tanto um segredo. Inclusive nós tínhamos roteiro vazado, etc. Então não tem muita surpresa em relação ao filme. Você tem que curtir o filme por aquilo que ele quer trabalhar envolvendo o seu protagonista, antagonista, etc. Tem coisas boas, tem coisas ruins em relação a esses spoilers, fica a seu cargo aí julgar a qualidade ou falta de qualidade nessa questão toda. Se você assistiu esse vídeo e ficou até o final, quero saber de você o que você achou das participações especiais. Gostou do multiverso da DC? Não gostou? E o que você acha dessa caixinha de gargalhado que o Batman acabou colocando na Batcaverna?
É um troféu que representa sua batalha contra o Coringa? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. E aproveite e veja outros vídeos do canal. Como então a minha crítica sem spoilers envolvendo o filme do Flash. Dá uma olhadinha lá. Deixa aqui nos comentários um emoji de raiozinho e a palavra The Flash, ou as palavras The Flash, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.